Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. As minhas convidadas de hoje são Pepa McCuan e Elsa Maurício Childs, a quem eu agradeço muito estarem a conversar comigo estes minutos. Bem-vindas. Obrigada, Muito Pedro. obrigada, Pedro. Então, eu começo por perguntar, fazer uma pergunta mais de enquadramento, de perguntar o que é o Grupo Eufémias e quais são os seus objetivos. Olha, posso começar eu, Pepa? Sim, claro. Nós somos um grupo de mulheres que se encontrou até no contexto de outra associação, que estava a tentar perceber o que é que podíamos fazer a nível de atividades que nos interessassem e de repente percebemos que havia ali um sentimento comum de trabalhar questões ligadas à mulher nas artes cênicas, até a partir de um livro que duas de nós já tínhamos, chamado Enciclopédia da Mulher no Lar, que a Pepa, no caso da Pepa, mostrou o desejo de fazer qualquer coisa com aquilo, para tentar perceber como é que podemos desconstruir estas identidades que nos são impostas socialmente enquanto mulheres. E de repente criou-se ali, de facto, um momento em que percebemos que tínhamos este objetivo comum de trabalhar esta questão. E rapidamente percebemos que se calhar era importante fazermos qualquer coisa que permitisse trabalhar este tema de uma forma mais profunda, e daí surgir a ideia de um festival. E acabámos por criar uma associação só nossa, porque percebemos que isto seria um trabalho para fazer não só agora, mas também a longo prazo. E pronto, e percebemos logo que tínhamos aqui uma ligação de várias de nós ao projeto do Madalena Project, como se chama em inglês, a International Network of Women in Performing Arts, e que tenta criar uma rede de comunicação e de apoio e de divulgação entre mulheres do mundo inteiro, mulheres criadoras do mundo inteiro, na área das artes cênicas, e percebemos que, de facto, em Portugal esse trabalho ainda não estava a ser feito, pronto, e que não estava ainda, de facto, sequer muito presente o trabalho desta rede. Então resolvemos, ligando-nos a essa rede e ao facto de termos várias origens entre nós, temos pessoas do Brasil, da Argentina, onde este trabalho da rede do Madalena Project já é muito, muito intenso e já há muitos anos, e tentar criar aqui uma rede de sustentação deste trabalho de mulheres aqui em Portugal. Pronto, e o festival seria o ponto de partida para isso. E aqui estamos. Exato, o festival então surge dessa necessidade de querer abordar estes temas. Exatamente, exatamente. Os temas das mulheres, as mulheres nas suas várias identidades, ou seja, Exato, não só... O subtítulo do Festival Eufémia é Mulheres, Teatro e Identidades. Exatamente, exatamente. E quais são os grandes temas que vão ser abordados no festival, assim, lá de senso? Então, entre os grandes temas, um tema que nos preocupa muito a nível social e político é o tema da violência de género. Especificamente, tendo em conta isto que a Elsa estava a dizer, de que dentro do nosso grupo há três nacionalidades, Argentina, Brasil e Portugal. Tendo em conta este movimento imigratório que duas de nós fizemos, começamos a perceber que aqui muitas vezes o tema não estava considerado um dos mais relevantes em termos de conversa, o tema da violência de género e das diferentes maneiras de opressão do sistema heteronormativo, patriarcal e branco. Por contraste e por um acto absolutamente humano, que é quando a gente imigra de alguma maneira algo que está a comparar sempre. Então, como estes temas são tão relevantes e estão realmente quase primeiros nas agendas políticas e sociais, em termos de problemática para ter em conta e para fazer alguma coisa com aquilo, e para pôr em questão e para refletir sobre estas questões, percebimos que aqui em Portugal era necessário criar espaços de encontro, de partilha, de escuta e para criar espaços de visibilidade para as diferentes artistas expor as suas peças, já seja teatrais, e neste caso também incluímos a dança e a música, onde a questão da violência de género e das diferentes formas de opressão sejam protagonistas, temas protagonistas dentro das experiências artísticas. E não só, senão também acompanhadas estas apresentações de mulheres, acompanhadas por mesas de reflexão, por mesas redondas e por experiências de formação também.
Entre outros temas, o mais fundamental é a diversidade e a multiplicidade de vozes em relação a estas questões. Portanto, todas essas preocupações entraram na concepção da programação deste Exatamente, festival. exatamente. Exatamente. E o que destacariam da programação de espetáculos? Vão acontecer vários. Gostariam de fazer algum destaque ou querem falar de todos também? Sim, eu começaria se calhar por falar do espetáculo da Joana Craveiro, que é o espetáculo que vai abrir o festival logo na terça-feira, no dia 26, que se chama Silêncios Persistentes, e que fala de facto da questão da identidade das mulheres na altura da ditadura portuguesa. Pronto, isso começamos logo a abrir assim. Depois, com o espetáculo do dia seguinte, por exemplo, a Epopeia, fala de 4 mulheres históricas portuguesas, 4 mulheres que existiram efetivamente em Portugal e que nos séculos XVI e XVIII tiveram que se disfarçar de mulheres para poderem fazer aquilo que queriam. E que são mulheres que foram apagadas da memória histórica portuguesa, mas que existiram efetivamente, e este espetáculo trabalha a partir de textos biográficos escritos de propósito para a peça e de reflexões filosóficas e artísticas várias, fala justamente dessa questão, de como é que um sistema de opressão, como o que existia nessa altura, ainda por cima, não é? Obrigou estas mulheres a terem que ser homens temporariamente para poderem atingir os objetivos que queriam. E como, de facto, isso ainda se prolonga até aos nossos dias, de várias formas. Não se calhar de uma forma tão literal, mas que continua a existir ainda hoje em dia. Depois temos também a Tita Maravilha, connosco também, com Tita no País das Maravilhas, em que a questão da identidade, neste caso a identidade transvesti género, é absolutamente central. Temos Marisa Paulo também, com a questão das entidades das mulheres africanas. No mesmo dia temos também o Batuco, Hamed e Terra, justamente para trazer esta questão. No caso da Marisa Paulo, a origem é angolana, no caso do Batuco, cabo-verdiana, para trazer de facto esta relação, não é? Que no nosso caso muito marcada pela questão colonial, e portanto como é que as identidades se constroem neste contexto, ainda por cima no país que foi o país colonizador. E temos também depois Ana Wolff com o 100 Milhas da Memória, que toca em muitos pontos aquilo que a Joana Craveiro trouxe no início do festival. Portanto, fazemos aqui uma espécie de um círculo perfeito em que voltamos a estas questões, mas neste caso já no contexto da Argentina e da ditadura argentina. Além dos espetáculos, vão acontecer outros eventos, como sejam, por exemplo, mesas redondas e algumas vossas programação. Querem falar um pouco desses dois aspectos da vossa programação também? Sim, em relação a esta última peça que vamos ter no dia sábado, que é Semillas de Memória, Sementes de Memória, da Ana Wolff, que foi encenada por Julia Barley, que é uma grande propulsora do Magdalena Project e uma atriz e encenadora do Odin Theatre. Esta peça trata sobre a busca de uma mulher em relação à desaparição, na época da ditadura militar, do seu irmão. E então, uma das mesas redondas tem a ver com as memórias em termos políticos, a memória política e as diferentes estratégias sociais e de reflexão que são necessárias para não esquecer, para lutarem contra o esquecimento. Então, uma das propostas que temos é a mesa redonda sobre memórias, eu já vou dizer um nome específico, onde vão estar em conversa a Joana Craveiro e a Ana Wolff, fundamentalmente para estabelecer estas ligações históricas que existem desde sempre, mas que geralmente estão distantes, como é pensar ou repensar as histórias das ditaduras no contexto português e no contexto argentino. Esta mesa chama-se Arte, Política e Memória, como estratégia de resistência. Exatamente. E vamos ter também umas sobre o tema das mulheres em rede, em que vamos falar justamente da questão do Madalena Project, com várias convidadas ligadas à rede, e chama-se O Legado e a Transmissão através do Madalena Project. Temos uma também que será sobre feminismos, interseccionalidade e o caminho na desconstrução de estereótipos de género, raça e classe. E temos também uma, já no sábado, a seguir ao filme As Mulheres do Meu País, de Raquel Freire, que também irá moderar esta mesa, que se chama Artes, Corporalidades e Construção de Identidades. Portanto, o festival, de facto, pretende não só trazer os espetáculos, mas também refletir
de uma forma muito mais aprofundada sobre esses espetáculos. E cada uma destas mesas chegue, de facto, a espetáculos que nós achamos que colocam em cena estes temas. E, para além disso, de facto, temos as formações, pronto, que é outro. Aliás, nós tentámos que fosse este festival tripartido, não é? Justamente para criar uma coisa muito mais completa em termos das possibilidades de operacionalização destes conceitos e destes temas que queremos pôr, enfim, à discussão. Exatamente. Sim, no caso das formações, há uma formação que vai ter a duração de 2 dias, que será oferecida pela Ana Gulf e por Brigitte Sirla, que é da França, que é uma das pessoas, das mulheres da primeira geração do Magdalena Project. No caso da Ana Gulf é da segunda geração, a gente partilha esta experiência numa rede que é intergeracional, internacional, claro. E neste caso, todas as propostas de formação também estão ligadas às questões das identidades de género e das identidades culturais. Propriamente, o conteúdo das formações vai fazer, de alguma maneira, mexer e vai pôr em questão a nossa própria identidade enquanto mulheres, mas, ao mesmo tempo, estão todas destinadas para todos os géneros. O que é fundamental destacar neste festival é que é um festival que é protagonizado por mulheres, porque achamos que é necessário criar e ampliar os espaços de visibilidade, entre outras coisas, mas que ao mesmo tempo vai incluir como atividades paralelas também outro tipo de criações, como um trabalho em processo de um grupo que se chama Sui Generis, que é um trabalho em processo sobre repensar as novas masculinidades. De alguma maneira, o que é esse conceito, como é que esse conceito encaixa neste momento histórico e social, qual é a necessidade de pensar a questão da inclusão nas práticas da militância feminista, de que maneira pensamos essa inclusão. Sabemos que são questões muito delicadas e que muitas vezes criam mais resistência. Um festival que tem um caráter feminista cria alguma resistência pelo facto de muitas pessoas não se sentirem identificadas com a questão e simplesmente que sejam participantes pessoas que já estão convencidas da importância que tem este tipo de militância ou de lutas, mas ao mesmo tempo o nosso objetivo é o de incluir cada vez mais gerações, cada vez mais vozes, para que socialmente a gente tenha consciência de que é uma problemática que nos atinge a todas e a todos em diferentes níveis. Isso é o mais importante. E aliás, esta nossa preocupação com a inclusão também nos levou a criar o festival em vários espaços da cidade. Não só na Biblioteca de Marvila, que para nós é muito importante, por já ter um trabalho também muito importante feito a este nível de descentralização da cultura, não é? E de trazer para os espaços culturais pessoas que à partida são deles arredados, e portanto isso para nós foi mesmo um ponto muito importante, escolher aquele espaço, e fomos muito bem acolhidos. Depois também incluir a Escola Secundária de Camões, porque temos aí gerações mais novas a poder assistir ao festival e a poder participar nas mesas redondas e na oferta do festival. A Universidade Nova também, através do mestrado em artes cênicas, que também nos apoiou e que também vamos ser moderadoras vindas do mestrado, nas mesas redondas. E também a Junta de Freguesia de Arroios, porque não só é a nossa sede enquanto associação, a nossa associação foi criada aqui em Arroios, como de facto é também a freguesia mais multicultural de Lisboa. E, portanto, também isso queríamos trazer para o nosso processo de curadoria, de que esta inclusão se manifestasse nos próprios espaços escolhidos. E, portanto, pretendemos chegar o máximo possível à comunidade. E, aliás, teremos no final da programação uma parada final que será feita na rua, justamente aqui na Junta de Freguesia de Arroios, aqui à partida aqui no Campo Santana, assim o tempo ajude, para justamente termos ainda este contacto ainda mais próximo aí com a população mesmo da zona. E para além disso, gostava também de destacar, se fosse possível, uma demonstração de trabalho que vamos ter também com a Ana Wolf, em que ela vai fazer uma performance, demonstração de trabalho, em que vai mostrar em palco o seu processo criativo, como é que o seu processo criativo se desenrola enquanto mulher criadora em palco que veste no seu rosto os rostos de outras mulheres e o rosto de outras personagens, e isso vai também um dos pontos de destaque da nossa programação. Muito bem. A primeira edição ainda está para acontecer,
Mas eu pergunto-te, quando olham para o futuro, como é que vem o festival a evoluir, vêm outras edições a acontecer, como é que perspectivam o futuro da associação e do festival? Absolutamente. A primeira ideia, quando surgiu em período de confinamento, que acordamos e de repente foi, vamos fazer um festival, a primeira ideia foi fazer um festival por ano, tendo em conta que esta continuidade, de alguma maneira, é fundamental para instalar estas questões e para, de alguma maneira, sempre poder continuar a incluir diferentes pessoas. Neste caso, o nosso foco foi América Latina, fundamentalmente pela nossa ligação ao interior do grupo, mas a ideia é sempre ter diferentes focos e, ao mesmo tempo, em termos de trabalhos de produção, e que todas nós somos artistas, além de estar a fazer esta produção, para muitas de nós é a primeira vez que temos a experiência de produzir algo, percebemos que isto tem a ver com uma necessidade real, portanto a força veio daí. Percebemos também que as novas candidaturas para poder conseguir financiamentos para o festival são sempre muito próximas, então a ideia é que seja bianual. Portanto, o próximo festival, provavelmente, com toda a nossa força, será em 2023. Tendo em conta que uma das questões fundamentais que promove o Magdalena Project é criar espaços também para apresentar as próprias criações. Os grupos de mulheres que produzem estes festivais também criar as condições nos lugares onde estamos assediadas para poder apresentar as nossas peças e, fundamentalmente, para criar peças que tenham a ver com estes temas e poder ter, de alguma maneira, o sustento para isso. Exato. Então, um ano é produção de festival, ao próximo ano a gente Criação. foca mais nos processos criativos, Yeah. na criação. Dentro Então, sempre dos mesmos temas. Dentro sempre dos mesmos temas, ou seja, fazendo um ano de produção e outro ano de criação, sempre com o mesmo tipo de curadoria em mente e trazendo sempre os mesmos temas à colação, basicamente. E para além disso, tivemos artistas que este ano não puderam estar connosco por circunstâncias várias, muitas delas ligadas à pandemia, e portanto queremos muito trazer essas artistas que não puderam estar connosco também nas próximas edições do festival. Portanto, isso já está tudo encaminhado para que isso aconteça, sim. E há outro aspecto fundamental, que é o trabalho com a comunidade. Pensávamos que ia ser muito mais à frente, mas na verdade no percurso de começar a criar materiais para divulgação e para difusão, começamos a ter diferentes encontros com mulheres da comunidade. Neste caso, no meu caso, moro em Alfama, com mulheres daqui, com aquelas mulheres que estão na rua, sentadas na porta das suas casas, a comentar sobre estes temas, a perguntar sobre estas questões, que é o que elas acham, que é o que elas pensam. E, na verdade, temos vindo a descobrir que a necessidade é expandida, não é só nossa. Elas ficaram muito contentas, é um grupo já mais de 20 mulheres que estão muito contentas com a ideia de poder promover também estas questões nas próprias reflexões, com criar espaços de encontro para fazer de uma maneira mais regular, semanalmente, encontros que possam misturar a experiência de criação e a experiência de reflexão. Então, já começamos com outro braço deste projeto, que é o trabalho com mulheres na comunidade. Fantástico. Aliás, que se vai refletir num dos espetáculos que vamos fazer. O espetáculo Epopeia, por exemplo, já também integra mulheres da comunidade. Não é só com as atrizes e o ator que estarão em palco, que são profissionais, mas também com um grupo de mulheres da comunidade que se irá juntar a nós nesta reflexão. Portanto, aqui já estamos a fazer esse trabalho também. Motivos de sobra para acompanhar o Festival da Eufémia. Muito obrigado a ambas, foi um gosto falar convosco. Obrigada a nós pelo convite. Foi um prazer.